Hoje eu vou falar de um lugar onde ninguém consegue fingir maturidade espiritual. Não é no culto, também não é na oração em público, também não é quando tudo está dando certo. Mas esse lugar se chama espera. A espera não testa apenas a sua paciência, ela expõe quem você é de fato, quem governa as decisões do seu coração. Enquanto você espera, algo silencioso acontece em você. As suas motivações começam a aparecer. Aquilo que te move de verdade se revela. Aquilo que ainda te domina começa a falar. Porque quando Deus desacelera o tempo, Ele não está te punindo, Ele está te mostrando. A Bíblia ela mostra que Deus raramente responde imediatamente quando o pedido vem de um coração ainda governado por medo, por carência, por orgulho ou até por necessidade de controle. Não é porque ele não pode responder, mas porque se ele responder naquele momento, ele estaria fortalecendo o Senhor errado dentro de você. E muita gente acha que a demora de Deus é a ausência de Deus. Mas na verdade, a demora é um espelho espiritual. A pergunta não é por que Deus não respondeu, e sim o que está tentando tomar as decisões no meu lugar enquanto Deus permanece em silêncio. Quando a espera começa, algumas pessoas entram com ansiedade, outras entram com comparações, outras entram em desespero, outras até começam a tomar atalhos. E outras negociam os princípios inegociáveis. Outras tentam ajudar a Deus, mas tudo isso não é sobre o tempo. É sobre quem ainda governa o seu coração. Se é o medo que está te governando, você decide correr. Se é a carência que está te governando, você aceita menos do que Deus te prometeu. Se é o orgulho que está te governando, você se recusa a obedecer enquanto não entende tudo o processo. E se é o controle que está te governando, você não consegue descansar, mesmo que está orando. E Deus está observando tudo isso. A espera é o deserto moderno. Não porque não haja recursos, mas porque não há distrações suficientes para esconder quem você realmente é. Segue quem você realmente é e quem você realmente segue, enquanto não há respostas imediatas vindas do Senhor. Foi assim com Israel, foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Jesus, antes de iniciar o ministério. José recebeu sonhos, mas Deus não apresentou o cumprimento imediatamente. Por quê? Porque sonhos sem governo interno produzem destruição própria. Antes de governar o Egito, José precisou aprender a não ser governado pelos sentimentos de rejeição, de vingança ou até de pressa. A espera que o levou ao cárcere foi a mesma que o arrancou do cárcere. Tudo que não poderia estar ali no trono do seu coração precisava ser arrancado enquanto ele estava no cárcere. Davi mesmo foi ungido rei, mas voltou para o pasto. A espera revelou algo poderoso. Ele não precisava matar Saul para se sentir rei. Ele não precisava forçar as portas. Ele não precisava provar nada. Enquanto Saul era governado pelo medo de perder o controle, Davi era treinado a confiar no tempo de Deus. Aqui existe um princípio espiritual que ninguém aceita. Deus não entrega governo externo a quem ainda não governa o interior, as emoções que não foram tratadas. Por isso a espera incomoda tanto, porque ela não pode ser manipulada. Você pode manipular pessoas,
pode manipular circunstâncias, discursos espirituais, mas o tempo de Deus, só o tempo revela. Enquanto você está esperando, observe as suas decisões, observe os seus impulsos, observe o que você sente vontade de fazer para aliviar a tensão, o nervoso da espera. É exatamente aí que mora o seu verdadeiro Senhor. Enquanto você espera, você começa enquanto você espera, alguns voltam para relacionamentos que Deus mandou sair. Outros se envolvem em negócios onde perdem a paz. Outros abandonam processos espirituais. Outros começam a murmurar contra Deus. E outros param de obedecer porque já fizeram demais. Tudo isso apenas revela não o fracasso, revela o Deus que está governando. E Deus está te mostrando, isso ainda está te controlando. O problema é que muita gente tenta sair da espera sem aprender a lição. E aí vai rodar. Quer respostas, mas não quer transformação. Quer portas abertas sem governo interno, sem governar o coração. Quer promessas sem viver a cruz. Mas o reino de Deus não funciona assim. Jesus passou 30 anos de espera para apenas 3 anos de manifestação. E mesmo sendo o Filho, não decidiu o tempo do ministério por conta própria. Ele esperou o Espírito Santo conduzir. Isso revela algo profundo. Nem a autoridade divina ignora processos divinos. Jesus foi e é uma autoridade divina, mas ele não viveu fora dos processos divinos. E quando você tenta acelerar o que Deus desacelerou, você revela que ainda confia mais na sua capacidade de decidir do que na soberania de Deus que conduz. E isso, por mais espiritual que pareça ser, ainda é controle humano, tentando ocupar o lugar do governo que só pertence ao Senhor. A espera, ela revela se você confia em Deus apenas quando Ele responde rápido, ou se você confia nele mesmo quando Ele parece em silêncio por muito tempo. E aqui está algo que quase ninguém fala. Deus usa a espera para mudar quem decide dentro de você. Lá no início do processo, quem decide é a emoção, claro. Depois é a lógica, não é? E depois a expectativa das outras pessoas. Você quer viver o que os outros acham que tem que viver. E depois o medo do futuro. Mas quando a espera continua e ela realmente é vivida, vai chegar um momento em que quem decide é somente o Espírito Santo. Mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que vá contra o desejo imediato. E esse aqui é o ponto de virada espiritual. É quando você para de perguntar quando para Deus e começa a perguntar quem para Deus. Quem está mandando em mim agora? Quem está guiando minha escolha enquanto Deus não fala? Enquanto essas respostas não mudam, o tempo não muda. A espera não é passiva, ela é ativa internamente. Deus trabalha enquanto você está esperando, mas não trabalha no cenário. Ele trabalha no governo do seu coração. Por isso algumas pessoas oram, jejuam, clamam, mas continuam presas no mesmo lugar. Não porque Deus não ouviu, mas porque Deus não negocia ídolos internos. Ele espera até que aquilo que compete com ele perca a força suficiente para não decidir mais por você. Quando essa espera termina,
você percebe algo assustadoramente bonito. Você já não precisa tanto da resposta quanto antes, porque agora quem decide não é mais o seu desespero, mas é a confiança, a fé. E é esse tipo de pessoa a quem Deus confia respostas grandes. E se você está esperando, não tente fugir desse lugar de espera. Observe, escute-se. Veja o que quer assumir o controle. Deus está revelando para te libertar, não para te expor. Porque no reino de Deus, quem aprende a esperar sem ser governado pelo que sente, está pronto para viver o que prometeu. E quando a espera terminar, você vai sair apenas com uma única resposta. Você vai sair com um novo governo e isso vai mudar tudo. E se existe uma área que Deus revela que governa as suas decisões, essa área é com certeza a área do dinheiro. Porque quando Deus silencia, muitos continuam obedientes em palavras, mas desobedientes na administração financeira. Oram por provisões, mas decidem por medo. Pedem direção, mas fecham negócios sem paz. Clamam por portas abertas, mas insistem em atalhos que Deus nunca autorizou. O dinheiro não é neutro. Ele obedece a quem governa o seu coração. E Deus não alinha recursos a um governo interno desajustado. Enquanto você espera, Deus observa se o dinheiro ainda manda em você ou se você já aprendeu a mandá-lo a obedecer os princípios do reino de Deus. Porque a provisão não é sobre quanto entra, é sobre quem decide quando entra e para que entra. Talvez o céu esteja fechado ainda. Talvez o céu esteja esperando você alinhar suas decisões financeiras com obediência espiritual nos princípios espirituais. Não adianta jejuar pedindo multiplicação enquanto continua repetindo os mesmos padrões financeiros que drenam tudo o que Deus te dá. Deus não sustenta ciclos de autossabotagem. Ele sustenta alianças. Quando você alinha suas finanças, você está dizendo: Deus, eu confio no teu governo mais do que na minha urgência. Esse tipo de confiança muda o fluxo, porque recursos sem direção e direção vem de quem governa. Recursos seguem direção. E se hoje você sente que está travado financeiramente, não pergunte apenas quanto falta. Pergunte quem está decidindo: o medo, a pressão, a comparação ou o Espírito de Deus. Em cada gasto que você faz, quem decide? A espera termina quando o governo muda. E quando o governo muda, o dinheiro deixa de ser senhor e passa a ser seu servo. Faça esse alinhamento agora mesmo. Ajuste suas decisões, corte o que Deus já mostrou para cortar. Honre o que Ele pediu para honrar. Confie no tempo de Deus, porque quando suas finanças entram em ordem espiritual, o céu não precisa mais te segurar. Ele te libera. E o que vem depois da espera não é apenas provisão divina, é estabilidade, é paz e é continuidade. Eu termino essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Coloque nos comentários: eu sou abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém.